Oi gente, eu sou a Suzane Cruz do Memórias de uma Leitora e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Fogueira da Bruxa. No ano de 1492, na Idade Média, não era uma boa época para ser uma pessoa ousada e questionadora. E é justamente isso que Allegra Bellini era. No interior da Toscana, Allegra vive com sua família em um ambiente tranquilo e guiados pelos preceitos da Igreja Católica. Porém, essa tranquilidade toda cai por terra quando chega na cidadezinha comitiva da Santa Inquisição, que tinha como objetivo buscar e exterminar bruxas. E é nesse cenário que conhecemos o perverso inquisidor Klaus, que tem um sobrenome que eu não vou conseguir pronunciar nunca na vida. E ele tem como missão encontrar essas bruxas em nome da ordem e usando a palavra de Deus como base. Porém, ao decorrer da história, nós descobrimos que suas motivações são secretas e contradizem totalmente as suas palavras. Nessa época, as mulheres eram muito menosprezadas, e apenas o fato delas terem conhecimentos sobre ervas medicinais já era motivo suficiente para serem condenadas por heresia. Só que a Allegra ela nunca se conformou com isso, ela queria ter voz e os mesmos direitos dos homens. Até que um dia, a Allegra é convidada pelo inquisidor para ter uma conversa particular e ela descobre que a intolerância religiosa vai muito além do que ela imaginava. E é aí que nós embarcamos em um cenário obscuro da história, onde as mulheres eram submetidas à tortura para confessar que praticavam bruxarias e que haviam entregado suas almas ao diabo. E assim, muitas inocentes sofriam situações horripilantes em nome de preceitos religiosos que eram totalmente mal interpretados. O machismo e a crueldade reinavam e chegavam a doer tanto que enquanto líamos percebíamos que aquilo não teria um final feliz. O livro ele me fez refletir muito sobre a intolerância religiosa e eu, como cristã, resolvi trazer embasamento bíblico para complementar essa história, assim como o inquisidor dizia usar. Pois bem, quando Jesus se fez carne e andou entre nós, ele estava cercado de intolerância. Os judeus e os samaritanos se odiavam, os homens tratavam as mulheres como inferiores, entre muitas outras coisas. Só que Jesus era conhecido por ter conceitos muito diferentes. Ele comia, ele sentava à mesa com os pecadores. E ele era muito criticado por isso. Só que Jesus é bondoso, tolerante e paciente. E ele veio até nós para nos mostrar amor e não para julgar uns aos outros. E sim para nos ajudar a evoluir espiritualmente. E na Bíblia, em João 13:34, está escrito assim: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros." Então Jesus veio até nós para nos ensinar a amar, para nos ensinar o caminho da salvação. E para amar a todos, para amar uns aos outros, e não um número restrito de pessoas, e não amar só as pessoas boas, e não amar só as pessoas que seguem a mesma religião que a sua. E não amar as pessoas que têm a mesma linha de pensamento que você, não, é amar uns aos outros. Então todo o argumento do inquisidor neste livro, todo o argumento de que ele está salvando essas mulheres do pecado, salvando essas mulheres da heresia e tirando as almas delas da mão do diabo, gente, tudo isso é intolerância religiosa, tudo isso é má interpretação da palavra de Deus. A motivação dele para fazer aquelas atrocidades não era salvar as pessoas. Porque não é torturando e usando Deus como desculpa que você vai salvar alguém. É amando. Jesus veio para ensinar a amar a todos. As motivações dele eram totalmente pessoais e contraditórias. Quem leu ou irá ler o livro vai entender o que eu tô falando. E outra coisa que me chamou muita atenção foi uma passagem onde o inquisidor ele estava se confessando e ele foi questionado se ele se arrependia das coisas que ele tinha feito. E ele disse que não se arrepende. E a justificativa dele foi essa: "Acredito que se eu fizer coisas boas, este meu pecado será pago." E, gente, esse é um erro de pensamento de algumas pessoas, que elas acham que podem negociar com Deus. Que elas acham que se fizerem coisas boas aqui, se fizerem boas obras, se tiverem boas ações, se ajudarem os necessitados,
ou se fizerem uma caridade aqui, outra ali, seus pecados serão pagos. E, gente, não é assim que funciona, não é assim. E boas obras não salvam ninguém, nós somos salvos pela graça, que é o favor imerecido, e pela fé. Isso não quer dizer que você não possa fazer boas coisas, você deve fazer boas coisas, isso é ótimo. Mas o que vai ser levado em consideração é quais são as suas motivações para aquilo. Se você estiver fazendo boas obras apenas para barganhar com Deus, de nada servirá. Gente, então é isso. Esse é um livro tão bom, que ele tem tanta coisa para se refletir, para se conversar, que se deixar eu fico aqui o resto da minha vida só falando. Eu adorei esse livro, ele mexeu muito comigo, é um livro muito forte. A Bárbara, ela não poupou detalhes nenhum das torturas e das atrocidades que aconteciam. Então, se você curte livros fortes, se você curte livros de Idade Média, se você curte esse tipo de história, leia, porque é assim, incrível, é um livro fantástico e ele tem uma narrativa muito fluida e ele é instigante, sabe? Você vai lendo e querendo saber o que acontece. Então eu recomendo muito esse livro. Se você se interessou por ele, eu vou deixar aqui no box de informações de links para compra. E se você já leu ou ficou interessada em ler, me conta aqui nos comentários, vamos conversar, vamos debater sobre esses assuntos, o que vocês acham. Eu quero conversar com vocês. Se você curtiu esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, por favor, porque isso é muito importante. Então é isso, beijos enormes e até a próxima. Tchau!